Será que existe alguma regra para sermos salvos? E se existe, qual seria? Qual o critério para a salvação? E a fé, ela vem através de quê? Eu tenho um texto para nós refletir. Ele se encontra em Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Ele vai dizer assim: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa é a mensagem que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido falar a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Textinho meio longo, mas esse aqui reflete bem como que é a salvação. A salvação, ontem eu vinha falando sobre regras, né, regras de denominações, de religiões, né? E a verdade é que Jesus nunca criou uma religião. A religião, na verdade, ela é um modo é uma espécie de criação humana, né? Isso aí é do ser humano. Criou a religião para outros fins também, né? E aí não vamos entrar no mérito da questão aqui para não criar nenhum tipo de polêmica, como eu sempre falo. Mas o fato é que o texto já diz, né, que se confessarmos com os lábios, nós seremos salvos. E crermos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seremos salvos. Outra coisa aqui também é sobre os judeus e os gentios, né? Porque na época ali, os judeus, eles até hoje, né, na verdade, eles acham que eles são os únicos que serão salvos, porque eles cumprem as regras, né, as leis, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. As regras, não existem regras, as regras são essas. Se nós cremos do nosso coração que Jesus não ressuscitou dos mortos e confessarmos com a nossa boca, com os nossos lábios, aí nós seremos salvos. Por fim, então não há distinção sobre isso aí, né? Então, por fim, aí vem outra parte aqui que fala sobre, que me chamou a atenção também, como poderão invocá-lo se não crerem nele, e como crerão se não ouviram falar, e como ouvirão falar se ninguém for enviado para falar. Aí já vem outra questão aqui. Uma questão é que nós que cremos, se fomos salvos por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nós temos esse dever de levar as boas novas, de levar o evangelho para quem não conhece. Então isso aí é uma coisa que fala muito com a gente, sabe? Eu tenho de uns tempos para cá descoberto essa vocação, vamos dizer assim, né, de trazer a palavra, sabe? E eu confesso que eu não me acho capaz para isso, né? Mas uma vez que é Deus que capacita, eu não tenho que refutar nada. Eu só venho e trago a palavra. E o que o Espírito Santo me manda falar, eu falo. E então, que possamos ter esse entendimento também. 3 pontos até agora. Primeiro, se confessarmos com a nossa boca, de todo o nosso coração, e reconhecemos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. Não há distinção de pessoas entre judeus e gentios. Os judeus, né, na época ali achavam, até hoje também ainda, achavam que era só eles que iam ser salvos por causa de cumprir regras. Eles cumpriam regras, e não é isso. E o terceiro ponto aqui é dessa forma, a gente trazer a palavra, a gente ser inspiração. Eu já falei em outros vídeos aqui, de assim, a gente ser inspiração de outras pessoas, né? Nosso trabalho, em outra, né? Às vezes não precisa nem pregar a palavra, tu falar de Jesus, do amor de Jesus, mas as próprias atitudes e por aí vai, né? A gente, como cristão, é o sal da terra e a luz do mundo. Então, isso quer dizer que onde a gente bota a planta nos nossos pés ali, Cristo estando com nós, vai se refletir. Nós somos o espelho de Cristo, né? E por fim, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir das boas novas. Então, quanto mais a gente mergulha na palavra, ouvindo pregações ou estudando a palavra mesmo, entendendo os preceitos bíblicos aqui e os ensinamentos de Jesus, mais fé nos é acrescentada. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir das boas novas, da palavra de Deus, das Escrituras. Quanto mais a gente acrescentar, quanto mais fé, quanto mais a gente estudar, mais ouvir a palavra, mais fé nos é acrescentada. Tá bom? Queria que trazer esse texto aqui, já fazia alguns dias já que estava na minha cabeça aqui pra gente refletir sobre isso, porque tem vários pontos aqui importantes pra gente saber, porque às vezes a gente não tem muito entendimento e fica procurando aqui, ali, coisas aleatórias, né? E às vezes tem pessoas aqui que estão me ouvindo aí, que estão me vendo aí,
que às vezes não tem nenhum costume, né? Às vezes de uma igreja, alguma coisa, né? Então é importante saber disso, né? Se de todo o coração a gente crê que Jesus veio, né, mas ressuscitou dos mortos, e com nossos lábios a gente confessar, a gente será salvo. E não importa se é gentil ou se é judeu, então isso é para qualquer pessoa, né? E através de nós, outras pessoas vão ficar sabendo das boas novas. E por fim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e a gente possa refletir isso aqui, ficar no nosso coração e a gente poder mergulhar na palavra né, quem não frequenta uma igreja, procurar frequentar para poder ouvir a palavra, poder ter um direcionamento, ter um bom entendimento. Deus abençoe a todos e um ótimo começo de semana.